Primeira leitura da Palavra de Deus, da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Versículo 22, Paulo escreve: toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. A criação, a nossa casa comum, como chama o Papa Francisco na Laudato Si, na carta que ele nos mandou em 2015. Esta criação, a nossa casa comum, está gemendo de dor. Geme pela destruição dos biomas, pampas, cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia. Geme pelas queimadas e pelas derrubadas das árvores, destruindo o ecossistema e a biodiversidade. Geme pelo lixo jogado nas ruas, nas matas, nas estradas, nos rios, lagos e igarapés. Geme pelos agrotóxicos, venenos que se espalham no ar, na terra, sujam as águas sobre a terra e as redes de água embaixo da terra. Geme com o avanço das monoculturas, ou seja, plantações de um mesmo tipo soja, mamona, eucalipto, e geme com esse avanço de um projeto de economia voltado para o lucro, sem olhar a pessoa humana. No versículo 24, Paulo escreve: o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. O que nós vemos não é objeto da esperança, porque já estamos vendo. Nós estamos vendo a destruição da criação. A nossa esperança é ver nossa casa comum bem cuidada. Nós estamos vendo o lucro ser colocado acima da pessoa humana. Nossa esperança é ver a vida ser colocada em primeiro lugar. E a criação, obra de Deus, ser respeitada e preservada, pois dependemos dela para sobreviver. A nossa esperança em Deus não deve ser vista como uma espera passiva, ou seja, eu dizer, eu creio em Deus, eu espero em Deus, e Deus vai fazer na hora certa o que Ele tem que fazer, não precisa a gente se agoniar. Agoniar é uma palavra mais nordestina, né? Não sei se vocês entendem, né? Ficar agitado, preocupado, né? Aqui se chama aperreado, né? A nossa esperança em Deus não deve ser vista assim. Não, vamos esperar. Deus vai resolver. Mas a nossa esperança em Deus deve ser, como nos lembraram Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e Dom Pedro Casadáliga, que foi bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Tocantins. Eles diziam que a nossa esperança cristã de igreja tem que ser a partir do verbo esperançar. E o verbo esperançar é esperar ativamente, fazendo o possível que tiver ao nosso alcance para ver acontecer aquilo que a gente espera. A virtude cristã
da esperança tem que ser vista a partir do verbo esperançar. Despertar em nós e nos outros irmãos e irmãs a esperança de que nós podemos, com a força que vem de Deus, com a graça de Deus, fazer o novo acontecer. Fazer o reino de Deus crescer. Fazer este mundo de Deus ser verdadeiramente de Deus. Ou seja, conforme Deus sonhou e que aparece lá na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, quando narra a criação do mundo. E Deus viu que tudo era bom, e Deus viu que tudo era bom, e Deus viu que tudo era bom. E quando criou a nós, homens e mulheres, Deus viu que era uma obra muito boa. E aí concluiu a obra dele. Então, o mundo, para ser o mundo de Deus, tem que ser um mundo bom. Um mundo feliz. Um mundo onde nós vivamos com alegria e em plenitude. O Salmo 125 nos fez rezar domingo passado e hoje de novo, né? Mudai a nossa sorte, ó Senhor. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, que possamos ceifar com a alegria, que possamos ver a criação deixando de gemer, e que possamos ver os crentes, cristãos, católicos, colaborando para que a sorte da criação seja outra e a nossa também. Mudai a nossa sorte, ó Senhor. Assim, poderemos rezar como rezamos no refrão do Salmo: maravilhas fez conosco o Senhor. Evangelho de Lucas 13, 18 a 21. Jesus pergunta: a que é semelhante o reino de Deus? Duas vezes, no versículo 18 e 20. E ele mesmo responde com duas parábolas, duas histórias que contêm uma lição, para a gente. Contou a parábola da semente de mostarda, que dizem que é uma semente bem pequenininha, e que quando é jogado na terra, brota, cresce, torna-se árvore e as aves fazem ninho. Está lá no versículo 19. Minhas irmãs e meus irmãos, o reino de Deus vai crescendo assim, progressivamente. Não vem com força, não vem pela tirania, não vem pela violência, não vem pela mentira, não vem pelo poder tirânico. O reino de Deus vai acontecendo. Vai acontecendo. E nós somos os agentes da construção desse reino de Deus no meio de nós. Até chegar à vida plena, totalmente em Deus, quando a gente morrer e Jesus vier de novo para julgar os vivos e os mortos, aí nós vamos completar. Nós vamos, em Jesus, completar a obra redentora que Ele começou e entregou para nós continuarmos realizando. Na outra parábola, Jesus fala que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega e mistura na farinha até a farinha ficar bem fermentada. Creio que várias pessoas aqui já fizeram uma experiência semelhante, fazendo bolo, pão, Ali está a massa que a gente colocou, a farinha de trigo, alguma outra coisa misturada, a água para fazer, e botamos lá o fermento. E quando vai para o forno, aquilo que parecia ser uma coisa pequena, quase que não insignificante, se torna um produto com uma outra visão. Cresce a massa.
Jesus disse que o reino de Deus é assim, é como esse fermento na farinha. E o fermento na farinha, nós não vemos o fermento depois que a gente mistura. A gente vê o efeito do fermento dentro da farinha. Quando o bolo incha, quando o pão incha, ali está o efeito do fermento. Mas o fermento continua invisível, a gente não consegue dizer, aqui está o fermento dentro do pão. Aqui está o fermento no bolo. Não. Jesus disse que o reino de Deus é assim. É como esse fermento no meio da farinha. A farinha é o mundo, né? E o reino de Deus é a missão nossa da igreja, é o fermento, para misturar nessa farinha do mundo, para ir transformando o mundo por dentro. Por isso nós não podemos fugir do mundo. Nós não podemos dizer, eu não vou me misturar com este mundo, não, que é o mundo que é do Satanás, vai para lá, eu vou ficar. Não. Nós somos chamados a ser fermento misturado com a farinha, para fermentar o reino de Deus. Continuemos trabalhando, minhas irmãs e meus irmãos, pelo crescimento do reino de Deus entre nós. Mesmo quando os acontecimentos à nossa volta parecem indicar uma total ausência do reino. Aquilo que eu falava que a criação está gemendo, são expressões dessa parece que o reino de Deus não existe, porque como é que fazem tanta coisa ruim com a obra de Deus? Por que é que fazem tanto mal para as pessoas? Filhas e filhos de Deus, bate em nós uma tristeza, uma certa desesperança. Aí Paulo diz, não, temos que esperançar. E Jesus disse, temos que ir lá jogar o fermento na farinha, para fazer o reino crescer. Carreguemos então conosco, minhas irmãs e meus irmãos, esse fermento do reino. E na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na pastoral, no grupo, no movimento, na comunidade, onde quer que a gente esteja, vamos espalhar a semente do reino. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 14, melhor dizendo, versículo 17, tem 3 nomes. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se nós levarmos conosco esse fermento do reino, que é justiça, paz e alegria, nós vamos fazer o mundo ser melhor. Nossa Senhora do Rosário. O tema, creio, vai ser desenvolvido no próximo domingo, no próximo domingo não, na próxima segunda, no dia da festa. Nossa Senhora do Rosário, esposa de José e auxílio das famílias. Aí a gente pede, ajuda-nos a ser discípulos missionários nesta querida Amazônia e neste pedaço de chão da querida Amazônia que se chama Prelazia de Itacoatiara, município de Itacoatiara, de Silves, de Itapiranga, de Uatumã, de Urucará, de Urucurituba. Aqui neste chão, Nossa Senhora do Rosário, nós queremos ser discípulos missionários do Teu Filho. E para as pastorais sociais, e a pastoral da juventude, e as pastorais da liturgia, do batismo, é isso mesmo, batismo, litúrgica
juventude e as sociais, continuar o nosso empenho, né, para que através do nosso serviço, dentro da missão da igreja, a gente possa fazer esse reino de Deus crescer. E para as pastorais sociais, e para a pastoral da criança, dentro das pastorais sociais, o estímulo de Nossa Senhora, com o exemplo dela nas bodas de Caná, no capítulo 2 de João. Maria, Jesus, os apóstolos convidados para uma festa de casamento, e estão lá. O Papa Francisco disse que Nossa Senhora foi na cozinha, uma santa imaginação dele, né? Ela foi lá na cozinha para ver como é que estavam as coisas. E percebeu ali uma preocupação, né, de que o vinho iria acabar. E para um judeu faltar vinho em uma festa era uma coisa complicada. Era uma vergonha para quem chamou os convidados e o vinho acabaria antes de terminar a festa. E Nossa Senhora percebeu aquela agonia e preocupação dos donos da festa. E é que Nossa Senhora queria, ao voltar para junto de Jesus, e dizer para ele: olha, meu filho Jesus, o vinho vai acabar, a festa vai terminar. Ela nem disse que era para ele fazer nada, só fez dar essa informação. A gente poderia imaginar, eu vou fazer aqui agora uma fantasia minha, né? Nossa Senhora foi na cozinha, viu que ia faltar vinho e voltou para onde estava Jesus e os apóstolos e disse: Jesus, chama aí os apóstolos e vamos para casa. Esses responsáveis organizaram aí a festa, convidaram a gente e o vinho já vai acabar. Não podiam ter pensado direito, fazer uma coisa mais organizada? Vamos embora, deixa esse pessoal aí, esses irresponsáveis. E ter puxado Jesus, os apóstolos, e ter ido para casa. É claro que aqui é uma fantasia minha para dizer que Nossa Senhora nunca agiria dessa forma. E ela agiu cuidando para que a festa não terminasse. A festa do casamento, né? A festa da família. A festa da vida. E enquanto pastorais sociais, eu vejo vocês como sendo essa Nossa Senhora preocupada para que a festa pudesse continuar. É assim que vocês fazem. Criança, saúde, AIDS, carcerária, né? Nesse serviço junto, né, dos mais empobrecidos. A Comissão Pastoral da Terra ficou junto com os organismos Caritas e Rede Um Grito pela Vida. Mas a Pastoral da Terra é uma pastoral da Igreja Católica, viu, gente? Comissão Pastoral da Terra, CPT. Só que esse PT não é Partido dos Trabalhadores, é Comissão Pastoral da Terra, que nasceu antes desse partido. A CPT nasceu em 75, Dom Jorge ajudou a fundar, o nosso segundo bispo. O Partido dos Trabalhadores nasceu lá não sei quando, 80 para frente. Então, quando vocês ouvirem alguém dizer que a Comissão Pastoral da Terra, só porque tem o nome CPT, está ligado ao PT, partido, pode dizer com muita segurança: não é verdade, é mentira, é fake news. Mas ela vai estar aqui no próximo domingo, me parece, junto com Caritas e Rede Um Grito pela Vida, né? Nós estamos já há 3 anos caminhando de novo com a CPT aqui. Homens e mulheres que também estão preocupados com a vida dos homens do campo, dos ribeirinhos, com a natureza, com as águas, né? Então, olha, gente, vocês das pastorais sociais que
estão aqui nessa noite sendo convidados junto com batismo e liturgia. Belíssimo serviço à vida que vocês realizam, imitando Nossa Senhora nas bodas de Caná. Deus abençoe a vocês, continuem a missão e Deus nos abençoe, a nós outros que estamos aqui e que nos acompanhamos essa celebração em casa, especialmente quem é aqui da Prelazia, para a gente ir fortalecendo o trabalho das nossas pastorais sociais. Disseram, Dom Newton, você se preocupa mais com as pastorais sociais. Você não se preocupa com a espiritualidade. Naquela pesquisa que fizeram dos meus 4 anos lá em julho. Depois eu fiz uma live explicando, cada questão, e uma dessas foi essa. Eu me preocupo mais com as pastorais sociais, sim, não posso dizer que não, mas eu não deixo de me preocupar com a espiritualidade. Aí já é uma calúnia, é outra mentira. Quando foi que eu deixei de vir celebrar a missa, deixando vocês sem a celebração? Quando foi que eu não fui numa procissão de Nossa Senhora, em qualquer comunidade, ou do Santo Padroeiro? Quando foi que eu deixei de celebrar a Semana Santa com vocês? A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa? Quando foi que eu, na Sexta-feira Santa, meio-dia, eu fiquei em casa vendo televisão e não vim fazer aqui uma vigília para adorar a cruz? Isso é preocupação com a nossa espiritualidade. As orientações para a equipe de liturgia, para o ministério de música que a gente faz, isso é preocupação com a espiritualidade. Quantas vezes eu celebrei com o apostolado da oração a sexta-feira, a primeira sexta-feira? Aí vai. Então quero dizer a vocês, quando me ouvirem falar mais das pastorais sociais, é porque estas são as mais frágeis no momento. Basta ver a quantidade de pessoas que atuam nas pastorais sociais e a quantidade de pessoas que atuam nas outras pastorais internas, graças a Deus. Catequese, liturgia, Isso tem, graças a Deus, muita gente. Que bom, apostolado, Terço dos homens. Graças a Deus, muita gente. Agora as pastorais sociais estão mais fraquinhas, endêmicas. E aí a gente precisa cuidar. Quem é mãe, quem é pai aqui, quando tem mais de um filho, quando um filho está doente, com menos energia, menos força, desmotivado, com certeza você mãe, você pai, você avô, você avó, se preocupará mais com o filho que está precisando de apoio, de ajuda. O outro vai se virando, porque está bem, graças a Deus. Eu amo a igreja, amo cada um e cada uma de vocês, pessoas. Amo todas as pastorais, grupos e movimentos e todas as comunidades. Agora, eu sou pai. Quando eu vejo um filho fraquinho, quase morrendo, porque não tem ninguém para fazer o trabalho, eu tenho que cuidar mais dessa pastoral. Foi só por isso. Mas no coração daqui, cabe todo mundo.